inscrever no canal do 110 aqui no YouTube e de ativarem as notificações para vocês saberem quando novos conteúdos tiverem sido postados, beleza? Então, olha só, a aula que eu preparei hoje foi sobre como evitar repetição de palavras em uma redação. Entre as dicas que eu trouxe, tem conteúdo de primeiro e de segundo ano. Então, conforme a gente vai falando das dicas, a gente vai estudando o nosso conteúdo anual. Então, olha só, para começar, a gente tem que saber que toda essa questão está relacionada ao nosso vocabulário. Ao vocabulário que nós temos guardados aqui na nossa mente, no nosso cérebro. Então, vocês vão perceber que a gente, principalmente adolescente e jovem, tem uma certa dificuldade de usar o vocabulário. Por quê? Às vezes nos dá um branco quando a gente quer expressar os nossos sentimentos, quando a gente quer falar sobre algumas atitudes ou então comportamentos do nosso colega, a gente não consegue se expressar direito ou então usar as palavras certas para poder descrever aquilo que a gente está querendo dizer. Saibam que isso tem a ver com o nosso vocabulário e com a pobreza dele, a escassez do vocabulário. Provavelmente não tivemos tanto acesso a tantas palavras da língua portuguesa para poder se expressar mais facilmente. Existem possibilidades da gente enriquecer o nosso vocabulário, né? Seriam nas nossas experiências de comunicação. Nós podemos nos comunicar conversando, podemos nos comunicar lendo, ou então podemos nos comunicar por meio de redação. Então, olha só, nas conversas não é somente quando a gente dialoga com uma pessoa, são as conversas que a gente ouve também. E não são somente conversas de nossos amigos ou então de pessoas próximas, mas também em filmes, novelas, séries, aquilo que você escuta na televisão, né? O vocabulário acaba sendo incorporado ao seu. Outra coisa também que incorpora o vocabulário, palavras ao nosso vocabulário, é por meio da leitura. Quando a gente lê, novas palavras são apresentadas a nós. Só que geralmente a gente não sabe o significado dessas palavras porque elas são novas para a gente. Para incorporar essas novas palavras ao nosso vocabulário, a gente tem que fazer uma leitura com o lápis na mão. E a gente vai marcando essas novas palavras, depois pesquisa no dicionário o significado delas e anota também. Depois a gente faz uma redação, um resumo, escritas que a gente possa começar a ter mais contato com essas novas palavras. Então, aí é que entra a parte da redação também, né? Para a gente poder começar a escrever mais, conforme a gente vai escrevendo, a gente vai tendo a necessidade de usar palavras diferentes das que a gente está habituado a usar, tá? Então, escrever resumos, escrever paráfrases, que a gente vai aprender depois sobre isso, é muito importante para aprimorar o vocabulário. Então, olha só, coloquei aí embaixo a leitura das obras do Paz aprimora o nosso vocabulário. Então, olha, eu coloquei isso daí porque geralmente, quando a gente está estudando para o Paz, a gente lê resumos de obras, achando que já está tudo bem, beleza. Às vezes até pode adiantar para quando a gente vai responder a prova, né? A prova escrita, tudo bem. Mas aí na redação, se a gente tivesse lido a obra do Paz, fazendo a marcação de novas palavras, provavelmente nosso vocabulário teria sido aprimorado e a gente teria mais facilidade de se expressar em uma redação, né? Então, olha só. Vamos começar agora então com as dicas para evitar a repetição de palavras na redação. Nesse primeiro momento eu vou falar sobre hiperônimos e hipônimos. Então, não vou repetir as palavras na minha redação utilizando esses hiperônimos e esses hipônimos. O nome pode ser um pouco estranho, mas é bem fácil de entender. O hiperônimo é uma palavra hierarquicamente superior. E hierarquia, no caso, então, ele estaria acima, porque apresenta um sentido mais abrangente e engloba o sentido dos hipônimos, palavras hierarquicamente inferiores. Para vocês entenderem, coloquei aí embaixo 2 exemplos. País é hiperônimo de Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Argentina e outros. Então, país ele é o hiperônimo e ele vai englobar o significado de todos esses outros hipônimos que aparecem aí. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Argentina e outros hipônimos. Beleza? Próximo, fruta é hiperônimo de maçã. Fruta é o hiperônimo e o significado dela vai englobar o significado dessas outras aí abaixo, mas dessas outras palavras ao lado.
maçã, uva, abacate, laranja e outras que seriam os hipônimos. Então, como que eu não repetiria numa redação? Guardou os carrinhos, as bonecas e a bola no baú. Carrinho, boneca e bola são hipônimos. Não havia mais brinquedos espalhados pelo chão da casa. Brinquedos é o hiperônimo das palavras carrinhos, bonecas e bola. A gente evitaria a repetição de palavras nesse caso. Falaria para não repetir dessa forma aí que está de vermelho. Guardou os carrinhos, as bonecas e a bola no baú. Não havia mais carrinhos, bonecas e bolas espalhados pelo chão da casa. Evitei a repetição. Próximo, os pássaros foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental. Pássaros é um hiperônimo. Canários da terra, tucanos e jandaias seriam comercializados irregularmente na Argentina e no Uruguai. Canários da terra, tucanos e jandaias são os hipônimos do hiperônimo pássaro. Né? Todos são exemplos de pássaros. Evite: os pássaros foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental. Os pássaros seriam comercializados irregularmente na Argentina e no Uruguai. Então, olha só, a gente tem também aí uns exemplos de hierarquia e classes, para a gente saber mais ou menos o que é uma hierarquia e o que são classes. Como que eu posso classificar as palavras assim? Deputado e presidente, eles seriam hipônimos das palavras políticos e governantes. Estou escrevendo numa redação, escrevi demais a palavra deputado, então já escrevi a palavra presidente, quero mudar. Escrevo o hiperônimo dele, que é político ou então governante. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o nome de um livro especificamente. E aí eu coloco o hiperônimo, livro, obra, ou então literatura machadiana, que é um livro de Machado de Assis, e assim por diante. Ou então assim, classes de animais, que animais é um hiperônimo, tem os anfíbios, os mamíferos, os répteis e assim por diante. Na biologia a gente tem muito palavras divididas em classes, né? No caso seriam os animais divididos em classes. Classes de automóveis, automóveis é o hiperônimo, teria automotor, elétrico, de tração. Classes de trabalhadores, existem vários tipos de trabalhadores. Existem aqueles trabalhadores que são operários, tem os trabalhadores rurais, trabalhador de serviço terceirizado e o trabalhador de serviços públicos. E também as classes de árvores, né? Existem vários tipos de árvores, mamoeiro, palmeira, coqueiro. E aí embaixo eu coloquei um exemplo de hierarquia das palavras, né? Começando por Joaquim, que é um nome específico de um adolescente. Esse adolescente, ele é um jovem, a hierarquia já vai aumentando. Por quê? Porque não existe só Joaquim como adolescente, existem vários adolescentes, né? Então a palavra adolescente está acima de Joaquim. E a palavra jovem está acima de adolescente porque existem outros jovens que não sejam adolescentes. Homem, né? Ser humano e ser vivo. Podemos aproveitar e utilizar isso na nossa redação para poder evitar a repetição de palavras. Trouxe agora alguns exemplos dentro de algumas frases, né? Foram alguns textos, eu peguei as frases e coloquei aí para vocês. Alguns indicadores sociais ilustram bem a terrível desigualdade existente entre nordestinos e demais brasileiros. Brasileiros é o hiperônimo de nordestinos, porque existem outros tipos de brasileiros além dos nordestinos. Quando a hora habitual, os professores e demais funcionários chegaram, as ordens internas já estavam afixadas no quadro geral de avisos. Então, olha só, funcionários hiperônimo de professores, porque existem outros tipos de funcionários além dos professores. Uma pesquisa realizada em Sergipe encontrou uma solução para a plantação em pomares, sítios e fazendas da mangaba, uma fruta nativa típica do Nordeste. Existem outras frutas nativas típicas do Nordeste, além da mangaba. Então, fruta nativa, hiperônimo de mangaba. Mangaba é o hipônimo. Carlos Alberto Dias, por exemplo, um excelente jogador que trate de continuar a exercer a função que lhe foi atribuída pelo treinador Gil. Jogador hiperônimo de Carlos Alberto Dias. Próximo, coloquei aí um texto da Veja dessa semana falando sobre mais de 11 mil casos nos Estados Unidos estão ligados à indústria da carne. A maior processadora de carne dos Estados Unidos, Tyson Foods, processadora é hiperônimo de Tyson Foods, porque existem outras processadoras além da Tyson Foods.
registra mais de 7 mil casos do novo entre seus funcionários. Nesta terça-feira, 26, de acordo com um levantamento do jornal americano The Washington Post. Jornal americano é o hiperônimo de The Washington Post. No mês passado, as infecções, aí, ó, ele trocou a palavra por infecções. Então, infecções é coronavírus. Não chegavam a 1.600. O suprimento de carne do país está baixo. Relatório de maio do Cobank, banco que financia indústrias americanas. Indústrias aí, ó, ela apareceu como um hiperônimo de processadora. Processadora, ela é um tipo de indústria americana. Alerta que a quantidade de carne nos supermercados deve diminuir até 35%. Além disso, os preços podem subir 20%. No mês passado, o número de infecções nas 3 maiores processadoras de carne do país, e aí tem o nome das processadoras hiperônimo de todas essas 3 processadoras aí, passou de 3 mil para mais de 11 mil, segundo a análise do Post. Além disso, as mortes de trabalhadores do setor triplicaram, passando de 17 para pelo menos 63. Coloquei aí, ó, funcionários e trabalhadores marcados de azul para vocês. Por quê? Funcionários e trabalhadores não funcionam como hiperônimo. A gente não pode ver uma hierarquia entre essas duas palavras, porque elas são sinônimas. Elas têm o mesmo significado. E esse vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Beleza? Beijos e até mais.